Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. O Kwanza continua em depreciação no mercado. A perda de valor da moeda nacional em relação ao dólar e euro já se faz na ordem dos cerca de 30%. Uma subida de mais de 4% em relação à semana passada e diante do cenário de preços que não param de subir. Face à crise de divisas, especialistas apontam para uma alegada má-fé por parte dos operadores comerciais. Influenciados pela subida do preço da gasolina e pela contínua depreciação do Kwanza, os preços de alguns dos principais produtos da cesta básica já sofreram variações acima dos 50% em apenas 3 semanas nos mercados. O saco de arroz de 25 quilos, que até 1 de junho custava entre 7 a 9 mil kwanzas, agora está a ser comercializado a 12 ou 14 mil kwanzas. A caixa de carapau, que custava 27 mil kwanzas, agora está a ser vendida a 31.500 kwanzas. Especialista fala em má-fé dos agentes comerciais, já que alguns dos produtos da cesta básica foram comprados a um preço completamente diferente ao praticado atualmente. E porque o nosso mercado muitas das vezes cria essa instabilidade e especulação, o que nós depois sentimos é que cada um chega, determina o seu preço, a seu belo prazer, e que muitas das vezes não tem esse acompanhamento das entidades que deveriam acompanhar. No final, e tal conforme é a própria economia, se não tiver o serviço do cidadão, cria-se de facto essa instabilidade do ponto de vista de consumo. A retirada parcial da subvenção à gasolina terá contribuído em certa medida para a alteração do cenário cambial no país, influenciado para a subida dos preços, sobretudo nos mercados informais. O que muitas das vezes falha é a questão da comunicação, dos benefícios, do porquê da implementação de uma determinada medida. E nesse sentido, quando esta comunicação não chega até o destinatário final, o que se cria no mercado é a especulação e vejamos de que, mesmo sendo a questão da gasolina, mas cria-se depois naquilo que é o circuito econômico normal, a especulação do preço. Portanto, se a mamazungueira não compreendeu o porquê dessa medida, se lhe afeta ou não afeta, dia seguinte ela também pode alterar o preço. De acordo com a taxa de câmbio do Banco Nacional de Angola, a nota de $1 está no valor de 800 kwanzas, ao passo que a nota de €1 custa 872 kwanzas. Para o economista, a desvalorização do Kwanza não atrapalha a execução dos grandes projetos de executivo, como o Planagrão e o Planapescas. Eu penso que ainda é muito cedo e esta situação que nós estamos a viver, nós podemos sair com medidas de facto muito assertivas, porque, conforme eu disse anteriormente, eu acredito na experiência do novo governador, portanto, porque vem também da casa e conhece efetivamente os impactos e os efeitos todos do mercado. O meu conselho passa para que o Executivo implemente medidas um pouco mais assertivas, no sentido de que vem de facto mitigar as ausências no mercado e esse desenrolar da desvalorização do próprio Kwanza. Nas ruas de Luanda, a nota de $100 está a ser comercializada a 81 mil kwanzas. Já a nota de €100 está no valor de 87 mil kwanzas. Outros destaques nesta edição de segunda-feira do Girassol Jornal: professores no ensino superior podem voltar à greve a partir de amanhã. Também o regresso ao bairro Combustíveis, com o caso do alegado desvio de um posto de transformação de energia. Estado de conservação da Estrada Nacional número 100 e fatores que tornam difícil a viagem para a província do Ige. Momentos que antecedem a cimeira quadripartida de chefes de Estado e de Governo, que arranca amanhã aqui em Luanda. E o essencial sobre a audiência que o chefe de Estado concedeu hoje à vice-presidente do Banco Mundial. Junho a terminar, contas com o frio e os registros que alguns hospitais de Luanda têm. Outra vez, boa noite. As aulas no ensino superior podem voltar a ser interrompidas a partir de amanhã e será por tempo indeterminado, segundo o Sindicato dos Professores.
que decidiu avançar com mais uma greve. O sindicato não concorda com a proposta do Ministério em relação ao salário. Terminou hoje o prazo de 6 dias concedido pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior ao Ministério de Tutela para adiar o protesto agendado para esta terça-feira. O sindicato pede maior flexibilidade por parte do Ministério do Ensino Superior, tendo em conta as dificuldades enfrentadas pela classe. Em primeiro lugar, os nossos salários conheceram uma queda muito substancial. Porque o professor titular, na altura, e hoje catedrático, já ganhava o equivalente a $2.500. Mas neste momento, o professor catedrático está a ganhar apenas $620. Está bem? Ora, se o governo tivesse esta boa intenção, para dizer que não há dinheiro para aumentar, mas pelo menos corrigindo, poderíamos chegar a um acordo. Carlinhos da Sala anunciou para amanhã uma assembleia que poderá definir o tempo para a retomada da greve. Amanhã teremos uma assembleia. Na assembleia vamos apresentar toda a discussão que nós tivemos com a entidade patronal. Praticamente a entidade patronal estava completa, era uma delegação de 13 pessoas, das finanças, de trabalhos de segurança social, de ensino superior, tudo isso. E depois nós, a delegação sindical. Que nós fizemos tudo, mas parece-me que não há flexibilidade por parte da entidade patronal. De recordar que o caderno reivindicativo apresentado ao Executivo, o sindicato propõe um salário à volta dos 2.600.000 kwanzas para o professor catedrático e de 1.350.000 para o assistente estagiário. As aulas no ensino superior retomaram a 26 de maio deste ano, após greve decretada a 27 de fevereiro pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior, numa altura em que continuam as conversações entre as partes. Voltamos ao bairro Combustíveis, aqui em Luanda, com novos desenvolvimentos sobre a polémica no caso do posto de transformação da energia. Equipamento comprado com dinheiro da contribuição dos moradores e que foi supostamente vendido pelo coordenador. No nosso regresso ao bairro, a população queixou-se também das dificuldades no acesso à água para o consumo. Os cidadãos do bairro Combustíveis, no distrito urbano do Quimaquiesa, município do Kazenga, afirmam que apesar do bairro ser canalizado pela IPAL, até hoje há escassez de água potável. Às vezes cavam, mas a água não sai. A água está mal, papá. Não temos água aqui no bairro. Estamos a passar mal. Bidô de água é 50 kwanza, mas é distante que nós estamos a comprar. 60, outros tanques é 60, outro é 70, outro é 50, mas é distante, nem aqui, papá. Estamos a cartar água no tanque, não lavam os tanques, só estamos a cartar água suja, é só beber, vamos fazer como? Nós falamos com a comissão do bairro para nos meter água, meteram só as torneiras, mas a água nunca sai. Você não tem dinheiro mesmo, passa dia assim sem água, sem banhar. Já se vão 4 anos que não vimos as águas a jorrarem na nossa torneira. Nós estamos a sofrer de peito, coluna. Velem sobre a nossa situação, porque realmente é uma situação crítica. Temos de cavar para ver se conseguimos. Nem com isso, em certos quintais dá certo, mas outros quintais, mesmo cavando, não sai. Não estou a conseguir mais com os fundos. Pela situação de manguitar toda hora a água. Até esse momento é caçul que está a cartar água sempre. Todos os dias é cartar. Não estou a conseguir mais. E numa auscultação feita pela administração municipal do Kazenga aos munícipes neste mês, o administrador admitiu o problema a nível do município. Água potável é ainda um problema. Começamos com um processo de abertura das válvulas e ligação domiciliar, principalmente no distrito urbano do Talaad, bem como a ligação de água nas instituições públicas. Ainda se lembra do caso da venda do PT aqui no bairro Combustíveis? Se sim, saiba que uma semana depois, a comissão de moradores esteve reunida aqui neste local com a comunidade para a resolução deste problema. Nós temos 2 atas que hoje até foi lido, porque eu tive que convocar mesmo uma reunião da comunidade e que apareceram aqui em massa. E, embora houve divergência, cada um com a sua opinião, mas concordamos que com 2 projetos, que é o mais atualizado é de comprar motobombas. Mas alguns primeiro querem ver ainda a nota por forma do conta bancária, confirmar os valores que tem na conta, se é mesmo que está a se dizer ou não, porque cada desconfiança. Mas o processo está em curso. O valor que está lá, que é 800 mil kwanza, se nós aceitarmos ou
vamos mesmo pela devolução do PT. Primeiro, a essência, o motivo de nós mesmo é a iluminação. Delinquência mesmo, você está a fazer a curva, não sabe quem está aí, a pessoa quer ficar na rua 22 horas, 23, mas não pode, através da escuridão. Que acontecesse mais entendimento, ou primeiro aviso, né? Avisasse primeiro os moradores, para que não houver mais contradições desse gênero. Nós somos humanos, que nós podemos cometer erros, mas o homem também que corrige os erros. Ficam calmos, que tudo está a ser resolvido em prol da comunidade. Os mais velhos que estão a liderar à frente estão convictos que, em qualquer momento, isso vai ser solucionado. O bairro Combustíveis, que enfrenta esses dois problemas, tem 14 mil habitantes. Na reportagem a seguir mostramos como é difícil a viagem por estrada de Luanda para a província do Ije. O repórter Custódio Jacinto fez um retrato pormenorizado do estado de conservação da Estrada Nacional número 100. Acompanhe. Está difícil circular na Estrada Nacional número 100. O mau estado da via que liga as províncias do Bengo e do Ije preocupa automobilistas e agricultores. Quem circula nesta via fala dos transtornos causados pela degradação da estrada. Está um desastre esse troço. Para nós automobilistas tem gerado muitas despesas nas nossas viaturas. É muito buraco. Infelizmente não está nada bem. Já houve alguma intervenção, mas não é daquela que se esperava. Não é uma intervenção superficial. É tapar buraco com terras e no asfalto não é possível. Geralmente nós pagamos taxa de circulação e pagamos seguro, então conforme encontramos na estrada está péssimo. E se você passar neste controle sem dar qualquer coisa, as suas coisas não te deixam passar. Então eu estou a querer dizer no nosso governo para ver se mexe essa via da província do Bengo até a província do Ije. Não está tão em condições assim. Improvisos são constantes nesta estrada com o objetivo de facilitar a circulação dos automobilistas. A Estrada Nacional número 100 tem sido palcos de muitos acidentes de viação, por um lado, devido ao excesso de velocidade, e por outro, aliado às más condições técnicas da via. Este caminhão de cargas, por exemplo, não resistiu às condições da via e capotou. Olha, este já deve ter mais de 5 ou 6 anos, ou mais, né? Ou mais, porque eu falo do tempo que faço esse trajeto aqui, mas pelo tempo que já está, isso não está a andar bem. E esses buracos têm causado muitos acidentes, muitas mortes por aqui por conta disso. Carregamos os produtos do campo, andamos em risco mesmo. Andamos nas escamamento, que nos ajuda esses milhos ali, tapam os buracos, para ver que nos ajudam um pouco. Nós passamos normalmente as viaturas. Senão de verdade mesmo, partimos mesmo da província do Bengo, sempre estou repetindo sempre, Bengo para a província do Uqua, está mesmo mal. O apelo é que façam alguma coisa, intervenham, melhorem, se puderem colocar um outro tapete, melhor, para que superem esse problema que está aí da via. Reunido na província do Ije, sob orientação do Presidente da República, o Conselho de Governação Local traçou as linhas mestras para a reabilitação de vários quilómetros de estradas. É uma das tarefas que temos para atacar. No próximo ano vamos começar a atacar 3 áreas fundamentais. São as vias de acesso com terraplanagem. É evidente que não podemos asfaltar tudo, mas a orientação que temos recebido é de que temos de avançar com a terraplanagem, uma boa terraplanagem, para que os produtos possam circular. Mas é um trabalho em curso ao nível do Serviço da Construção, que naturalmente envolve os governos provinciais e as administrações municipais e que reclamam também uma participação mais ativa, digamos assim, da população. Diversificação da economia angolana. Nova linha de financiamento em destaque. Daqui a pouco neste jornal. Estamos na última semana de junho, lá se vai o mês, mas em relação ao frio, temos ainda alguns dias pela frente. A nossa equipa esteve hoje em alguns hospitais de Luanda e a surpresa que encontramos é que há pouco registro de casos de doenças típicas da época. A malária continua a liderar os diagnósticos. O tempo de Cacimbo vai já no seu 2º mês, uma época onde as doenças respiratórias são frequentes e as crianças
as mais vulneráveis. Está com febre e tosse. Estou a lhe agasalhar sempre para não ter problemas de sinusite, bronquites. O meu bebê está com febre, tosse, gripe. Também está com dificuldade de respirar. Como tinha medicamento em casa, dei a primeira dose, mas como vi que não estava a passar, então de segunda-feira vou ao hospital com ele. Quando não tiver a fazer sol, não lhe dou banho. Ter mais cuidado com a alimentação e não é aconselhável dar coisa fresca em crianças na época de frio. Esta médica explica que o consumo de carboidratos e frutas ricas em vitamina C é o ideal nesta época do ano. Com arroz, feijão, frutas, desde laranja, maçã, pera, o mamão, que também é muito bom, maracujá, não é? E também o sap-sap. Eu gosto de aconselhar sempre os meus doentes a procurar o sap-sap, porque é uma fruta muito boa, rica em vitamina C, rica em nutrientes e que ajuda muito na imunidade das crianças. Nós temos muita coisa no nosso mercado, desde couve, repolho. Ao contrário dos outros anos, neste cacimbo, a malária é a patologia mais frequente, seguida das doenças respiratórias agudas. Muitos pacientes chegam às unidades sanitárias já em estado grave, o que preocupa os profissionais da saúde. Nós temos estado com o banco super lotado, temos tido muitas malárias. Penso que por causa também do tempo chuvoso que se prolongou para muito tempo, temos tido acima de 100 casos de malária, quase metade interna, devido às complicações que essas crianças trazem. São crianças que chegam na unidade em coma com alteração da consciência. Tivemos 2 turnos agitados com diversas patologias, num total que perfaz aí 95 crianças. As doenças respiratórias agudas, em maior prevalência, e segundo da malária, seguido de algumas doenças diarreicas agudas, algumas congestões. O que acontece é que as mães reservam muitas crianças com febres altas na residência, mais de 5 dias a 6 dias, e quando chegam à unidade, vêm com um estado já simplesmente debilitado, com icterícias, anemia, e obrigam-nos a fazer procedimento invasivo e muitas das vezes a transferir os casos para os hospitais de referência. Eu não sei se há alguma coisa invertida. Este ano nós temos, na sua maioria, casos de malária grave e um pouquinho das tais doenças da época, doenças respiratórias. Em 24 horas, na pediatria, somos capazes de receber cerca de 100 a 100 e pouco doentes. A maior parte das vezes os doentes chegam-nos manipulados e já não conseguimos fazer nada. Unidades hospitalares aqui em Luanda registram elevados casos de malária nesta época do ano, um quadro que preocupa a classe médica. Continuamos a falar de saúde e agora sobre o vitiligo, que é uma doença caracterizada pela perda de coloração da pele. Em termos de casos a nível do país, as estatísticas não são tão elevadas, mas o nível de discriminação que estas pessoas sofrem por causa da doença é preocupante. Olívio é pai de 3 filhos. O chefe de família descobriu que era portador da condição de vitiligo ainda criança. O que era encarado apenas como uma marca de nascença foi evoluindo até mais tarde ser identificada. Atualmente, são mais de 20 anos de vivência com a condição. Quando eu tinha os meus 15 anos, ele fechou. E aos 18 começou a aparecer no rosto. Então foi quando eu comecei a me preocupar em procurar tratamento. Na altura vivia em Lisboa. Vivia em Lisboa, onde procurei os médicos, os dermatologistas que eu procurei, disseram que não havia cura. Associado ao problema estão a falta de informação e o preconceito. As pessoas ficam com muito receio em tocar, em encostar. Como eu disse, há pessoas que eu já cumprimentei, limparam as mãos. Há pessoas que ficam, não gostam de ficar muito próximo a mim, porque, segundo algumas histórias das avós, isso tem a ver com feitiçaria. Então eu tenho que saber lidar com essa situação. Com Cléusio, o principal desafio foi o conflito individual. Desde o momento que eu descobri que essa condição tem muito a ver com o estado psicológico das pessoas ou o estado emocional das pessoas, controlar-me, manter-me calmo, essa foi a minha maior e principal dificuldade. Dado a Organização Mundial da Saúde, apontam que o vitiligo afeta cerca de 150 milhões de pessoas no mundo e que, na sua maioria, cerca de 30% são de origem hereditária.
Os especialistas recomendam que quem possui histórico familiar da doença deve ficar ainda mais atento e procurar por ajuda médica caso surjam lesões na pele. Segundo o secretário de Estado para a Saúde, Carlos Pinto de Sousa, o MINSA pretende intensificar as ações de apoio e proteção através de um plano ainda em elaboração. O responsável apontou, por outro lado, a fraca procura de pessoas que convivem com a condição às unidades sanitárias. O que se passa é que há um preconceito muito elevado em relação e, por outro lado, a desinformação. E isto faz com que muitas pessoas não se dirijam às unidades para tratamento. Ana Cangombe é presidente da Associação Vitelindos de Angola. A encarregada revela que, pelo estigma, vínculo laboral e até matrimónio sofrem ruptura. Nós temos 2 casos que estão a ser acompanhados por nós neste momento. Esses são os 2 específicos. Há outros que já estão prescritos. A associação tem 1 ano e esses expedimentos aconteceram antes. Há situações em que pode haver até mesmo uma separação num casamento. A doença, que por muito tempo era desconhecida, ganhou notoriedade através do cantor norte-americano Michael Jackson, maior ícone da música pop, que enfrentava a condição e, mais tarde, tornou-se símbolo da causa. A data do seu falecimento, em 25 de junho de 2009, foi instituída como Dia Mundial do Vitiligo. E agora, a realidade de jogos ilegais em alguns bairros de Luanda. São jogos que atraem cada vez mais jovens. E que também estão cobertos de ações criminosas. Mais de 500 máquinas e milhares de moedas metálicas com valor facial de 50 e 100 kwanzas foram apreendidas recentemente pelo Serviço de Investigação Criminal. A escassez de moedas metálicas, que de um tempo a essa parte tem estado a se observar em diversas superfícies comerciais, mercados informais, bem como em táxis para o devido troco, muitas delas encontram-se retidas nestas máquinas de jogos. Por intermédio de uma ação conjunta entre a Direção Central de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais do SIC, em coordenação com o Instituto de Supervisão de Jogos, foi possível apreender mais de 500 máquinas de jogos em diversos bairros periféricos de Luanda. Essas moedas estavam alocadas em 510 máquinas, que foram o número de equipamentos que foram apreendidos. É uma ação que pretendemos dar continuidade nos próximos tempos, porque mais do que apreender, também é preciso passar a mensagem às pessoas que os equipamentos são ilegais e que não devem incorrer dessa prática. As máquinas de retenção de moedas de 50 e 100 kwanzas são também usadas por crianças, o que, para o Instituto de Supervisão de Jogos, coloca os menores em caminhos viciosos. O vício, porque constatamos que grande parte dos utilitários desses equipamentos são crianças, e então daí termos escolhido mesmo o mês da criança para fazer esta ação. Há uma série de cidadãos que vão se aproveitando da ingenuidade, do desconhecimento da lei por parte de pessoas e que vão aliciando com esse tipo de equipamentos, colocando em estabelecimentos comerciais ou zonas com um certo aglomerado populacional. As milhares de moedas metálicas que são retidas nos equipamentos têm sido utilizadas para a produção de cobre. Esta prática tem estado a culminar também com outro tipo de crimes, que é a retenção da moeda metálica, e que tem naturalmente constrangido portanto, as transações comerciais de várias ordens que são feitas a nível dos nossos mercados. Sendo que também há suspeitas de que estas moedas metálicas, algumas delas também têm estado a ser utilizadas para a produção de bijuterias, tanto são fundidas e também transformadas em pequenas bijuterias. Nesta altura, continua a decorrer o processo de contagem das moedas que estavam sob gestão de vários cidadãos de origem asiática já detidos pelo Serviço de Investigação Criminal. O chefe de Estado recebeu hoje no Palácio da Cidade Alta a vice-presidente do Banco Mundial. Com a ganense Vitória Coacua, o chefe de Estado abordou essencialmente questões ligadas à diversificação da economia nacional.
O Banco Mundial empregou 1.069 milhões de dólares em mais de 19 projetos de impacto econômico e social em Angola entre 1998 e o ano de 2017, nos domínios da gestão fiscal, desenvolvimento da agricultura familiar, controlo de VIH-Sida, malária e tuberculose. Nesta segunda-feira, a vice-presidente do Banco Mundial para a África, Vitória Kwakwa, foi ao Palácio da Cidade Alta para, dentre outros aspectos, avaliar com o Presidente da República aspectos ligados à cooperação entre as partes e esboçar novos desafios. Falamos sobre a parceria entre o Banco Mundial e a República de Angola e também aqui mostramos a nossa vontade de continuar a aprofundar essa colaboração no sentido de fazer com que esta colaboração possa, digamos, ter incidência na vida pessoal dos angolanos, de cada pessoa, e também, neste caso, ajudar muita gente a saírem da pobreza. Portanto, dentre as questões que discutimos de forma concreta, falamos sobre o programa de reformas, as reformas que estão sendo empreendidas por Angola durante os últimos anos, que são reformas bastante importantes. A responsável referiu que a sua instituição quer apoiar Angola na capacitação contínua do capital humano. Falamos, por exemplo, dos índices de desenvolvimento humano, desenvolvimento de capital humano em Angola, e vimos o seguinte, que há baixas taxas de matrícula tanto no ensino primário como no ensino secundário. Também a taxa de conclusão é muito baixa e este é um problema que deve ser esbatido, e por isso nós vamos aprofundar a nossa colaboração de forma concreta e específica nessa matéria, no sentido de ajudar a Angola a alavancar o seu capital humano. O reforço do sistema financeiro do país consta também das prioridades da cooperação daquela instituição de Bretton Woods com Angola. Vitória Kwakwa sinalizou a saída da audiência com o Presidente da República que o setor privado precisa ser mais ativo. Criar uma economia que seja mais forte e mais abrangente. E, neste caso, precisar-se-á ter, digamos, um setor privado que seja mais dinâmico e vibrante. E tudo isso, digamos, o governo tem que desempenhar o seu papel de criar o ambiente conducente, o ambiente que possa ajudar para que o setor privado possa desempenhar o seu papel e criar emprego. Da parte de Angola, acompanharam a audiência o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, ao passo que a Vice-Presidente do Banco Mundial para a África, Vitória Kwakwa, fez-se acompanhar pelo Diretor Regional do Banco Mundial para Angola, Burundi, República Democrática do Congo e São Tomé e Príncipe, Albert Zeufak. Angola e o Banco Mundial assinaram hoje um novo acordo de financiamento. Estão destacados no acordo projetos ligados à diversificação da economia, com uma carteira avaliada em 300 milhões de dólares. O Banco Mundial quer contribuir para a concretização do projeto de aceleração da diversificação econômica e criação de emprego. Para o efeito, está em Angola Vitória Kwakwa, vice-presidente do Banco para a África. A ganense de nacionalidade traz na bagagem 300 milhões de dólares para financiar o programa. Esperamos que esta iniciativa venha a beneficiar 12 mil empresas para melhorar tanto o ambiente favorável. O plano tem como objetivo promover a diversificação econômica sustentável e geograficamente equilibrada, impulsionada pelo setor privado através do desenvolvimento de corredores econômicos, com realce para o corredor do Lubito. De facto, o corredor do Lubito será, sem sombra de dúvidas, a próxima fronteira da nossa economia. Nós temos estado a ver uma dinâmica interessante do lado do setor dos transportes, que conseguiu, de facto, concessionar a linha férrea do corredor do Lubito por um consórcio e que, de facto, poderá claramente trazer aqui uma outra dinâmica.
É conhecimento de todos que ainda a economia angolana ainda tem uma grande dependência da exportação petrolífera, das receitas petrolíferas. Essa volatilidade, tanto no preço como na produção, tem acentuado nos tempos mais recentes essa pressão, com reflexos, entre outros, também no mercado cambial e com consequências que já são públicas, mas o governo quer reafirmar aqui, e essa assinatura é prova disso, o seu empenho e compromisso para que sejam cumpridos, não só cumpridos com a devida regularidade, todos os compromissos com credores internos e externos e todas as obrigações relacionadas com salários dos funcionários públicos e serviços essenciais do Estado, mas também uma maior resiliência das finanças públicas a choques externos. O acordo de financiamento foi rubricado pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, e pelo Diretor do Banco Mundial para Angola, Burundi, República Democrática do Congo e São Tomé e Príncipe, Albert Zeufac. Vitória Kwakwa considerou que o setor privado precisa ser mais influente e cumprir rigorosamente com o seu papel na economia angolana. Angola tem um potencial imenso para tornar-se uma potência agroindustrial e para desenvolver outros setores, como os serviços tecnológicos, que podem criar empregos nos centros urbanos. Mas para que isso aconteça, precisamos ter um setor privado cada vez mais forte. O inquérito às empresas, o REMP, mostra que mais de 80% das empresas em Angola são microempresas, com menos de 5 trabalhadores, das quais 60% estão no comércio, metade das quais encontrando-se em Luanda. O setor privado não está a desempenhar um papel suficiente na criação de bons empregos. O projeto de aceleração da diversificação econômica e criação de emprego contém 4 componentes, nomeadamente o reforço do ambiente regulamentar para o investimento privado e o comércio, o investimento nas cadeias de valor, que irá apostar na melhoria das infraestruturas produtivas, como o corredor econômico do Lubito, o reforço das capacidades com foco nas micro, pequenas e médias empresas e o fornecimento de apoio técnico e financeiro para a implementação do projeto e a medição dos resultados. Luanda acolhe amanhã a cimeira quadripartida de chefes de Estado e de Governo. Trata-se de mais uma reunião centrada na resolução de conflitos em África, que junta a SADC, CAU, SIAC e também a CIRGEL. No fim da reunião ministerial preparatória da cimeira quadripartida de chefes de Estado e de Governo entre a CAU, SIAC, CIRGEL e a SADC, sob a responsabilidade da União Africana e participação das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores disse que este encontro representa uma grande demonstração da solidariedade africana. O objetivo, portanto, é harmonizarmos essas iniciativas todas e, para o efeito, nós vamos submeter ao chefe de Estado não só o relatório do nosso trabalho, mas também algo muito concreto que é um plano quadro, um plano diretor, assim podíamos traduzir para o português, um plano diretor de ação, portanto, que defina uma divisão de trabalho muito clara sobre o que cada uma das organizações deve fazer para nós trazermos a paz à RDC. Tete António realçou que o objetivo desta reunião quadripartida é encontrar soluções para a resolução dos conflitos regionais, por isso é que será assinado um memorando entre a União Africana e a CEDEAO. A União Africana vai assinar um memorando, portanto, com a Comunidade da África Oriental, que diz respeito apenas ao financiamento da União Africana para o desenvolvimento da Força da África Oriental. Portanto, como sabem, este é um pedido que estava aí e ainda na reunião que se promoveu em Addis Abeba do Conselho de Paz e Segurança, o nosso país foi um desses defensores do princípio que a União Africana deve também apoiar com o Fundo de Paz que tem à disposição os esforços da Comunidade da África Oriental, tal como fez, aliás, países como Angola e o Senegal. O chefe da diplomacia angolana destacou o papel do presidente da República, João Lourenço, na busca da paz e segurança na região dos Grandes Lagos. A África do Leste desdobrou o processo de Luanda, portanto, o processo de Nairobi,
desdobrou a força da África do Leste. O processo de Luanda, portanto, o processo político, tem o roteiro de Luanda que deve ser implementado e o roteiro conjunto ainda com a Comunidade da África Oriental, que deve ser implementado pelas organizações, mantém, portanto, a sua especificidade e a sua liderança, incluindo, portanto, dos líderes que estão à frente disto, no caso do processo de Luanda, o campeão para paz e reconciliação em África, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, vai continuar a jogar esse papel, e bem como o presidente da Iximia, para no que diz respeito à Comunidade da África Oriental. Tete Antônio reafirmou o compromisso de Angola para o alcance da paz e estabilidade em África, enaltecendo o papel dos peritos pelo trabalho realizado, criando assim condições para que esta cimeira fosse possível. A Presidente da Assembleia Nacional trabalha em Cabo Verde numa missão de troca de experiências. Em Cabo Verde, a delegação angolana, chefiada por Carolina Cerqueira e composta também por outros parlamentares, vai participar numa sessão solene na Assembleia Nacional de Cabo Verde. Angola defende a necessidade de reforçar as experiências com Cabo Verde em vários domínios, com particular destaque para o parlamentar. O desejo foi manifestado pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, em Luanda, antes da partida para Cabo Verde este domingo. A líder do Parlamento angolano, que vai trabalhar na ilha por 3 dias, garantiu que consta da agenda de trabalho o reforço da cooperação bilateral. Nós vamos renovar o acordo de cooperação existente, que estabelece uma série de parâmetros relacionados com o posicionamento da Angola de Cabo Verde no contexto internacional e medidas de modernização dos nossos parlamentos e de troca de delegações e de experiências mútuas. Por outro lado, Carolina Cerqueira considerou positivas as relações entre os dois parlamentos. São profícuas de bom relacionamento, troca de experiências permanentes e pensamos que vão sair mais reforçadas as relações com esta nossa visita. A educação que me acompanha, uma educação que representa a gênese do nosso parlamento, o multipartidarismo que nós levamos em prática. A comitiva, liderada por Carolina Cerqueira, é integrada pelos deputados do MPLA, Mário Pinto de Andrade, da UNITA, Liberty Chiaca, do PHA, Flor Bela Malaquias, pelo primeiro secretário da mesa da Assembleia Nacional, Manuel Dembo, altos quadros e funcionários do Parlamento angolano. Durante os 3 dias no arquipélago, a comitiva angolana deverá participar da sessão solene da Assembleia Nacional de Cabo Verde, manter encontros com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro e com o Presidente do Parlamento local, bem como visitar a cadeia do Tarrafal. INAMET, alerta de prevenção sobre segurança no mar. Em destaque. Derramamento de óleo atinge fazendas na Nigéria. O assunto está em destaque no Compacto Internacional. Edna Firmino já está aqui connosco e desenvolve a seguir as notícias. Boa noite, Edna. Olá, Kina Santos, boa noite. Boa noite, Simia Mundula. Ora. Boa noite a todos. Um novo derramamento de óleo em uma instalação da Shell na Nigéria contaminou terras agrícolas e um rio, situação que prejudica os meios de subsistência das comunidades pesqueiras e agrícolas na parte delta do país. O volume de óleo derramado não foi determinado. O que se sabe é que este é um dos piores dos últimos 16 anos. E sobre a situação que se vive na Rússia, o analista político Osvaldo Mboco fez um enquadramento sobre a situação. Acompanhe. Boa noite aos telespectadores da Rede Girassol. Bem, a primeira nota que pode ser avançada, que está a acontecer ao nível da Rússia, é uma crise interna, logo pelos pronunciamentos que foram feitos inicialmente pelo líder da Wagner e aquilo que foi também a tentativa de marcha até chegar a Moscou. E esta crise interna, do ponto de vista da apreciação do curso da guerra, fez com que Perosini tivesse encabeçado, digamos, uma rebelião, mas uma rebelião que também não durou nem 24 horas, nem teve pernas para andar, devido à diferença de correlação de forças no triângulo das operações entre o grupo Wagner, que é aquilo que seria com a Rússia. Rapidamente seria uma chacina que poderíamos resistir, e também um cenário de banho de sangue ao nível da Rússia. Ser
digamos, reconquistadas ou conquistadas pelo exército da Ucrânia. Mas ainda assim há aqui um sinal de alguma crise que ficou no ar, e esta crise pode dar asos a novos movimentos e também pode dar asos a questões de fragilidade e de crise de liderança que a Rússia poderá estar a enfrentar nesta altura. As forças de apoio rápido do Sudão informaram que assumiram o controle total de uma base pertencente à polícia da Reserva Central no sul de Khartoum. Desde o final de sábado, os combates aumentaram nas 3 cidades que compõem a capital mais ampla, Khartoum, Bahar e Omdurman. Os combates se intensificaram desde que uma série de acordos de cessar-fogo, acordados nas negociações lideradas pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita em Jeddah, falharam. As negociações foram suspensas na semana passada. O governo de Honduras anunciou neste domingo toque de recolher em 2 cidades no norte, após 22 pessoas serem mortas a tiros durante uma noite de ataques em meio à escala de violência no país. O primeiro ataque aconteceu neste sábado na cidade de Choloma, deixou 11 mortos e 3 pessoas ficaram gravemente feridas. No domingo, a situação se repetiu na cidade norte do Vale de Sula, onde homens fortemente armados mataram também 11 pessoas, que perfaz um total de 22 mortos, informou o assessor de imprensa da polícia, Edgardo Barahona. O toque de recolher de 15 dias vai acontecer nas 2 cidades atacadas e foi imposto pela presidente de Honduras, Xiomara Castro. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã para melhor lhe informar. Kena e Simeão, boa noite. Continuação do último jornal. Boa noite, Edna. Obrigada pelas tuas informações. Estamos juntos, Edna. E, a seguir, um alerta emitido pelo INAMET sobre navegação nesta época do ano. E, na sequência, a proibição de navegar em função do mau tempo. A instituição argumenta que, por se tratar de uma época própria para as habituais calemas, não se deve navegar em alto mar sem que estejam criadas as condições de segurança. Só este ano o país já registrou mais de 10 casos de naufrágios que vitimou um número que ultrapassa a 30 tripulantes nas diversas províncias de Angola. Por exemplo, no Quando Cubango, o acidente marítimo ocorrido neste mês vitimou mortalmente uma pessoa, deixando 2 sobreviventes. Na capitania do Porto do Soio foram registados 10 casos de acidentes navais de janeiro a março. 3 pescadores estiveram desaparecidos na costa marítima do município de Nzeto, na província do Zaire. E no último fim de semana, a sociedade namibense viu-se abalada pela morte de 5 navegadores em consequência do naufrágio de uma embarcação. Acredita-se, no entanto, que a negligência, o mau tempo e o estado técnico das embarcações têm estado na base dos acidentes navais. No caso particular das últimas mortes registadas na província do Namibe, fortes ventos e ondas de alta magnitude estiveram na base do naufrágio. E, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, emitiu-se um alerta no dia anterior ao do incidente. O INAMET elaborou a previsão para o dia 20, onde as previsões apontavam ondas com altura de 5,5 metros e ventos de aproximadamente 62 km por hora. Com essas características, ondas altas acima de 5,5 metros e ventos de 62 km por hora, isso oferece um perigo aos navegadores marítimos. Portanto, no mesmo dia, a região de Namíbia é a região que mostrou ondas com maior altura. Portanto, o aviso focou-se para a província de Namibe. O boletim meteorológico é fornecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Neste mesmo boletim contém informações sobre a altura e a direção das ondas, a força e a direção do vento e o estado do tempo. Estas informações são partilhadas com o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros, assim como a Marinha de Guerra angolana. Temos vindo a receber o boletim diário do INAMET e este boletim igualmente é partilhado com a população no seu todo, no sentido de alertarmos o estado do tempo. Precisamos aqui dizer que temos que estarmos mais informados relativamente ao estado do tempo. Gostaríamos aqui igualmente fazer referência de que
todo aquele responsável de uma embarcação não pode se fazer ao mar sem ter em conta o estado de tempo, para que possamos aqui evitar as situações que se têm verificado. Não podemos aqui nos limitar simplesmente no mau estado de tempo, e aqui devemos agregar também o facto da negligência por parte dos responsáveis dessas embarcações. Essas embarcações devem reunir as condições apropriadas, desde o sistema de GPS, bússolas, bem como outros meios recomendáveis para o efeito, no sentido de serem localizados. O INAMET apela pela prudência nesta época de cacimbo, por se tratar de um período em que se registram ondas com maiores alturas. O sistema de alta pressão localizado no Oceano Atlântico se desloca mais para o norte, e gerando ventos fortes próximo da costa e, consequentemente, ondas com maiores alturas. Foram registrados esses mesmos eventos e nesse mesmo período, mas com maior frequência na parte sul de Angola. E assim termina a edição de segunda-feira do Girassol Jornal, a primeira da semana. Foi bom mais uma vez contar consigo. Nós voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite e passe bem. Boa noite.